Bem, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Marcos. É o segundo livro do Novo Testamento. O segundo Evangelho, nós temos o livro de Mateus, em seguida nós temos o livro de Marcos. O Evangelho mais curto, certo? São apenas 16 capítulos e por isso, talvez tenhamos uma série um pouco mais curta, mais substanciosa, e o nosso desejo é que o Senhor fale ao nosso coração. Neste primeiro momento, é claro, preciso investir um tempo em alguma contextualização desse livro, tá certo? Mas não quero ficar retido muito, tá certo? Nessas questões, apenas aquilo que é importante para compreendermos o contexto, o propósito desse evangelho, porque cada evangelho, irmãos, isso nós devemos entender, apesar de terem o mesmo assunto, apesar de serem, no seu objetivo, relatos da vida, do ministério de Jesus Cristo, cada um deles, cada um dos 4 evangelhos que nós temos no Novo Testamento, tem propósito diferente. Isso é importante nós lermos, é importante nós entendermos, porque uma pergunta que pode surgir é por que não só um evangelho? É porque os discípulos ali não se reuniram para criar uma grande história sobre Jesus, uma grande biografia. Por que precisamos ter 4 evangelhos, 4 relatos diferentes e ainda mais, Às vezes, um traz uma história que não tem no outro, ou um outro traz de uma perspectiva, de um ponto de vista diferente, e a gente às vezes fica querendo entender como essas coisas se encaixam, tá certo? Muito papel já foi escrito para resolver essas questões, Não são contradições, é apenas uma questão de harmonizar o texto bíblico, certo? Mas nós podemos compreender aqui de maneira maravilhosa como o nosso Deus mostra a riqueza da obra de Cristo Jesus, a riqueza do ensino, aquilo que ele falou, aquilo que ele fez, como ele viveu, de uma maneira plural, a ponto de precisar de pontos de vista diferentes. Então, Mateus escreve com uma ênfase, Lucas escreve com uma ênfase diferente, mas falando sobre o mesmo Cristo, falando sobre o mesmo Salvador. João, o mais diferente dos 4 evangelhos, escreve com outra ênfase em mente, e assim nós podemos ver como o nosso Senhor Jesus Cristo é, na verdade, maravilhoso. Porque a pergunta, por que mais de um evangelho? Porque um livro só não seria capaz de capturar a beleza de Jesus Cristo. Por isso que nós fomos presenteados, e Deus é sábio em fazer isso. Fomos presenteados com essa riqueza de detalhes que nós temos na palavra do Senhor, especialmente nesses 4 evangelhos. O livro de Marcos, ele é, como eu já disse, ele é o menor dos evangelhos, mas não por isso menos importante, não por isso um livro que a gente pode deixar separado dos demais. Pelo contrário, o Evangelho de Marcos tem o seu propósito também, tem o seu lugar, e nós, nessa série, podemos ser, por ele, abençoados. Podemos falar sobre esse autor, o Evangelho de Marcos, naturalmente, foi escrito por um homem chamado Marcos, mas quem é ele? É exatamente aquele João Marcos que nós lemos no livro de Atos, aquele jovem missionário em treinamento que participou de uma parte pequena da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Você olhar lá em Atos capítulo 13, vai ver que o apóstolo Paulo, ele sai junto de Barnabé, ali da igreja de Antioquia, e eles vão para uma longa viagem. E logo nas primeiras cidades, um jovem, que era primo de Barnabé, primo de Barnabé, que estava com eles desde o início, ele prefere ficar pelo caminho. Ele diz, olha, não é para mim. A gente não sabe bem o motivo, mas talvez
por causa da pressão da viagem, por causa dos desafios, das dificuldades, aquele jovem missionário em treinamento ficou pelo caminho. Acontece, e a graça do Senhor é manifesta também nessas histórias, que aquele jovem que muitos poderiam dizer não serve mais para nada, né? Abandonou o barco, abandonou a viagem, ele se tornou um grande homem do Senhor, se tornou um grande servo do Senhor, a ponto de, mais na frente, o apóstolo Paulo chamar mais uma vez, porque ele era útil para o seu ministério. Mas acontece também que esse homem chamado Marcos, né, João Marcos, ele era alguém que foi muito importante no ministério de um outro apóstolo. Ele abandonou o apóstolo Paulo, mas ele depois se tornou um tipo de braço direito do apóstolo Pedro. A ponto de lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, Pedro chama Marcos de o meu filho. Um tipo de filho na fé, um tipo de discípulo. Uma relação parecida com o que Paulo tinha com Timóteo. O apóstolo Pedro tem com esse jovem chamado João Marcos. E de maneira que João Marcos escreve esse evangelho praticamente com base, fundamentado naquilo que Pedro contou. Então, alguns comentaristas da história da igreja, alguns teólogos do passado disseram, sem sombra de dúvidas, que a gente pode chamar esse evangelho também de o evangelho de Pedro, o evangelho de acordo com as memórias do apóstolo Pedro, escrito por João Marcos. Por exemplo, um homem chamado Papias, lá do passado, lá do ano 140 depois de Cristo, ele disse, ele teve o privilégio de conhecer o apóstolo João. Ele disse, o apóstolo João me disse que Marcos, tendo se tornado intérprete de Pedro, escreveu com precisão tudo que ele se lembrou. Olha que coisa maravilhosa, como a história de Cristo Jesus, a história do evangelho, está sendo contada de geração a geração, a ponto desse nosso irmão, já no ano 140, já ali cerca de 100 anos depois da vida de Jesus, ele pode dizer, essa história chegou até mim. Que grande maravilha é podermos dizer também hoje, há milhares de anos no futuro, essa história também chegou até nós, chegou até mim e chegou até você, de maneira que nós podemos aqui louvar ao Senhor por termos acesso, termos a oportunidade de ler esse evangelho. O evangelho de Marcos, ele foi escrito, irmãos, muito cedo, também na história. É interessante que existe uma certa discussão sobre qual é o primeiro evangelho a ser escrito. Alguns dizem que foi Marcos, o primeiro evangelho, outros dizem que foi Mateus. Não por acaso o evangelho de Mateus está colocado primeiro, no Novo Testamento, porque esse era o entendimento dos irmãos que construíram essa ordem do Novo Testamento. Mas algumas pesquisas, alguma tradição aposta no livro de Marcos. Não vai ser eu que vou resolver essa questão, tá certo? Mas o que a gente pode dizer é que com muita tranquilidade nós podemos afirmar que esses dois evangelhos foram escritos muito cedo, certo? Foram escritos entre o ano 50 depois de Cristo e o ano 65 depois de Cristo. Veja, as pessoas que viveram com Jesus ainda estavam vivas, estavam ali podendo confirmar essa história. Isso eu preciso dizer, irmãos, porque é muito comum aquela acusação, que os ímpios, que os incrédulos, os céticos vêm e dizem, olha, não dá para confiar na Bíblia, não dá para confiar no Novo Testamento, porque isso aí foi escrito por gente desinteressada, que não tinha nada a ver com a história de Jesus, que não tinha nada a ver com aquelas, com toda aquela maravilha que foi a obra de Cristo, não. Isso aí foi gente querendo poder depois. Na verdade, não, irmãos. Nós temos um fundamento seguro para dizer de que essas palavras aqui são palavras confiáveis, tá certo? E inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, são palavras de vida eterna para mim e para você. Louvado seja Deus por isso, irmãos.
Por fim, o Evangelho de Marcos, né? Por fim, nessa introdução, o Evangelho de Marcos ele foi escrito numa ocasião muito interessante. O Evangelho de Marcos, né, como a gente já viu aqui, né, Pedro e Marcos trabalharam juntos quando Pedro foi para a cidade de Roma, a capital do Império Romano, uma cidade gigantesca, e naquela época já tinha, veja, mais de 1 milhão de pessoas. Né? Para você ter ideia, Maceió tem 1 milhão de pessoas. Né? Então, imagine naquela época, uma cidade com tanta gente assim. Né? Então, é naquele contexto, para uma igreja em perseguição, para uma igreja que está enfrentando desafios e que precisa de fundamentos para a sua fé, é que o apóstolo Pedro entrega esse material, entrega essas memórias a Marcos, e Marcos, inspirado pelo Espírito Santo, ele tem aqui a capacidade, a oportunidade de escrever a história de Jesus Cristo, para entregar para uma igreja sofrida, para entregar para uma igreja que precisava de um fundamento para a sua esperança. E que fundamento maravilhoso, irmãos. Aí nós somos presenteados com esse evangelho que nos fala do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nos fala sobre Jesus Cristo. Acontece que esse Senhor, esse Cristo, esse Salvador, ele vem a esse mundo e, quebrando as expectativas de muitos, ele veio como um servo, ele veio para servir. Esse é o grande propósito. Essa é a grande mensagem do Evangelho de Marcos, que nós vamos ver ao longo de todas essas semanas que estão pela frente, se assim o Senhor permitir. O nosso Senhor, ele veio para servir. De maneira que nós vamos ver aqui esse caminho que está sendo construído diante de nós. Um caminho que foi percorrido por Cristo, de verdade. Ele nasceu, ele veio a este mundo, andou nessa terra que nós também andamos, e nós podemos contemplar o caminho desse Senhor, que também é servo. E é um caminho árduo, tá certo, irmãos? É um caminho extenso, é um caminho cansativo. Afinal, o Evangelho de Marcos, até por ser o menor, como eu disse, ele é um evangelho que mostra um Jesus Cristo incansável. Para você ter ideia, o Evangelho de Marcos, ele não se preocupa tanto como Mateus, por exemplo, e principalmente como João, a relatar os grandes discursos de Jesus. Você pega, por exemplo, o Sermão do Monte, Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, é só Jesus falando, só Jesus ensinando. Marcos não tem esses grandes discursos. O Evangelho de Marcos está preocupado nas ações de Jesus, naquilo que Jesus fez, nas suas viagens, nas suas andanças, de maneira que é um longo caminho que nós temos aqui pela frente, tá certo? Para você ter ideia, o Evangelho de Marcos, ele tem 16 capítulos, e a palavra imediatamente aparece 41 vezes. O Evangelho de Marcos diz assim, olha, acontecia isso e imediatamente veio alguém e falou tal coisa. E imediatamente Jesus saiu e foi para tal cidade. Então Jesus não para, tá certo? E nós vamos seguir nesse rastro, nesse caminho de Jesus Cristo ao longo dessas semanas. Mas primeiro vamos para o início desse caminho. O Evangelho de Marcos, ele, diferente de outros evangelhos, ele não tem uma preocupação de narrar, por exemplo, o nascimento de Jesus. Mateus relata esse nascimento, Lucas relata a anunciação desse nascimento de uma maneira muito pródiga, e nós temos acesso a esse material. Um evangelho complementa o outro. Marcos, ele não se preocupa em falar sobre a infância de Jesus. Ele não se preocupa em falar sobre os pais de Jesus. Jesus já aparece grande. Jesus já aparece pregando, para você ter ideia. A introdução do livro de Marcos, na verdade, é uma curta introdução que nos fala sobre a preparação para esse caminho. De maneira que nós podemos ler. Vamos ler, irmãos, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor.
Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Até aí, irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir que o Senhor fale conosco? Senhor, Deus bendito, Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, porque cremos que a Tua palavra é viva e eficaz e fala ao nosso coração. Cremos, Pai, que o Teu Espírito Santo fala conosco por meio da Tua palavra, Senhor. E esse é o nosso desejo nesse momento. Nós lemos o texto, queremos ouvir a Tua voz, Pai. Possamos meditar na Tua palavra, ser alimentados por ela, Senhor, e que possamos compreender, Senhor, a beleza de Cristo, a necessidade de Jesus, Pai, principalmente para nós e para o mundo no qual nós vivemos hoje, Senhor. Um mundo que precisa ouvir sobre Jesus, um mundo que precisa do Evangelho, que precisa de salvação. Fala conosco, Pai, hoje e ao longo de todas essas semanas que estão pela frente, Senhor. Nós cremos, desde já, no Teu agir em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Estamos na introdução do Evangelho de Marcos. Como eu disse, Marcos ele não se preocupa em trazer muita narrativa sobre nem o nascimento, nem a infância de Jesus. Jesus já aparece grande, adulto, no início do seu ministério. Ele aparece, na verdade, lá no versículo 9, onde nós lemos que Jesus foi para o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Os primeiros 8 versículos do Evangelho de Marcos, Jesus ainda não apareceu, pelo menos não como um personagem, falando e agindo. Mas ainda assim, irmãos, nós temos para nós aqui palavras importantes, que fundamentam o nosso coração, que marcam o início desse caminho. E o meu desejo é que a gente possa ser aqui instigado por aprender mais de Cristo, aprender mais desse Evangelho, porque Jesus Cristo ele é incomparável, irmãos. Jesus Cristo ele é maravilhoso. E essa é a intenção do Evangelho. Essa é a intenção desse livro. Assim como os nossos irmãos cristãos romanos que estavam lá, precisando de esperança. Assim também nós podemos colher esperança nesse livro. E esse é o meu desejo para mim e para a minha e para a sua vida. Nesse início de caminho, irmãos, nós podemos ver aqui, já que estamos falando do caminho de Jesus Cristo, que Jesus irá trilhar, nós devemos compreender que esse caminho é um caminho muito aguardado. Esse é o primeiro ponto, o caminho aguardado. Os versículos 1 a 3, nós vemos esse início esse início do Evangelho de Marcos. E ele começa falando exatamente qual é o assunto que ele vai tratar. Ele diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Muito se fala que esse primeiro versículo é um título do Evangelho de Marcos. E essa é uma boa hipótese, tá certo? É uma boa postura. Era muito comum na antiguidade as pessoas começarem os seus escritos com um título, como nós fazemos hoje, né? A gente vai fazer uma redação no vestibular e a banca examinadora pede um título. E tem que ser um título bom, né? Um título que mostra o assunto, que chama o leitor a atenção,
né, que cative a atenção do leitor e que possa introduzir o leitor na leitura. E aqui esse título faz exatamente isso: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Perceba que a palavra princípio aqui, ela pode ser considerada também, pode ser traduzida como início, tá certo? O início do Evangelho de Jesus Cristo. De maneira que o evangelista Marcos, ele apresenta essa primeira, né, estrofe dessa grande canção que ele está contando, né, esse início dessa sua história, como esse princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho que precisamos compreender, irmãos, não é uma novidade isolada, não é uma inovação solta de qualquer coisa, pelo contrário. Marcos está dizendo aqui: eu estou escrevendo sobre Jesus Cristo. E a palavra Cristo aqui, e a gente precisa sempre lembrar isso, não é o sobrenome de Jesus, tá certo? Não é um segundo nome de Jesus, né? O que significa Cristo? É o ungido do Senhor. Ou, em aramaico, Messias. O Messias. Quando a gente fala essa palavra, já fica mais claro, né? O que é o Messias? É aquele Salvador que é aguardado. É aquele Redentor que foi anunciado, que foi proclamado, que o povo de Israel gemia aguardando. O Messias prometido. Marcos está aqui dizendo: eu estou começando a falar sobre Jesus, o Messias, sobre Jesus Cristo, o Salvador prometido, aquele que vem trazer salvação, aquele que vem finalmente trazer redenção, essa redenção tão aguardada. Veja que interessante, o evangelista, eu vou chamar ele de apóstolo, é errado, tá certo? Eventualmente, mas é evangelista Marcos, ele está aqui nesse primeiro versículo já dizendo tudo, né, de maneira resumida, aquilo que ele vai trazer nesse evangelho. É Jesus, o Messias, mas que não é simplesmente um líder qualquer, não é simplesmente um homem religioso qualquer, ele é o Filho de Deus. Ele fala sobre a identidade do Senhor, fala sobre a identidade do nosso Salvador, Jesus Cristo. Acontece, irmãos, que esse Jesus, esse Salvador, era há muito tempo aguardado, como nós já falamos. E é por isso que Marcos começa o seu evangelho citando uma passagem do Antigo Testamento. Na verdade, ele cita duas. Ele diz no versículo 2, como está escrito na profecia de Isaías. E é interessante que depois de falar de Isaías, ele cita uma profecia de Malaquias, tá certo? Versículo 2, está aqui: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. É uma profecia de Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Depois, ele fala a profecia de fato de Isaías, no versículo 3, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Antes que a gente diga que Marcos errou, na verdade era uma forma muito comum de citação entre os judeus, certo? A gente vê isso vez ou outra, né? Quando se cita uma pessoa para falar de dois, né? Por exemplo, os judeus chamam a Bíblia, né? Jesus falou isso, né? Você tem que ler a lei, os profetas e os salmos, né? Para falar do resto da Bíblia do Antigo Testamento todo, mas a gente sabe que os salmos é um livro só. Então, os judeus gostavam de fazer isso, né? Citar um em nome do todo, em nome do conjunto maior, né? E, naturalmente, entre Isaías e Malaquias, entre o grande profeta Isaías, conhecido como um profeta maior, e Malaquias, que escreveu um livro pequeno, um livro menor, Isaías tem a preponderância, tá certo? Não é um erro aqui. Mas o foco, irmãos, está no fato de que Marcos cita o Antigo Testamento para nos lembrar que a mão do Senhor
está agindo na história. É interessante que essa é a primeira e a única vez que Marcos cita o Antigo Testamento. Ele não vai fazer mais isso. Se você comparar com o Evangelho de Mateus, que cita o Antigo Testamento em cada texto, em cada passagem, em cada capítulo, Marcos é mais sucinto, é mais reservado no seu uso do Antigo Testamento. Lembra, ele está escrevendo para cristãos ou para pessoas que não tinham contato com a Escritura. Por isso que Marcos muitas vezes tem que explicar algumas coisas. A gente vai ver ao longo dessa série. Mateus estava escrevendo para judeus. Estava escrevendo para judeus de língua hebraica. Por isso que cita o Antigo Testamento o tempo todo, para fazer com que eles creiam que Jesus Cristo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Mas o evangelista Marcos, ele faz isso aqui nesse local, para mostrar para gentios, pessoas que não tinham contato com o Antigo Testamento, pessoas que estavam de repente preocupadas com o seu dia a dia, pessoas que estavam preocupadas com a sua história e que estavam apenas tendo um primeiro contato com a pregação de um homem que surgiu em Nazaré, surgiu na Galileia pregando coisas boas e que cativam o coração e que chamam a atenção e que de repente as pessoas estão interessadas. Marcos está aqui dizendo, olha, Jesus Cristo, ele não é um homem que surgiu do nada, ele é a resposta do Criador para o pecado. Jesus Cristo, o Salvador, ele é, na verdade, o cumprimento do grande propósito do Senhor, soberano, escrito desde antes da fundação do mundo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para isso ele diz, olha, ele cita, por exemplo, a profecia lá de Isaías capítulo 40, que nós lemos o capítulo todo aqui. E na leitura a gente vê como a soberania de Deus está demonstrada ali naquelas palavras. O próprio Senhor dizendo, olha, quem é o meu conselheiro? Quem é que pode me apontar o caminho? Quem é mais inteligente? Quem é mais sábio que eu? Porque fui eu que criei todas as coisas. Quem pode dizer que acrescentou conhecimento ao Senhor? Ninguém. Pelo contrário, Ele é que é dono de todas as coisas. Ele que é poderoso, Ele que é sábio, Ele é o Criador. Na verdade, é Ele quem nos salva. Veja, nós terminamos aquela profecia encontrando esperança. Aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Aquele que confia no Senhor, aquele que deposita a sua fé no Senhor e em mais ninguém, não nos ídolos, não nos falsos deuses, mas no Senhor verdadeiro, esse encontra a esperança, esse encontra a verdadeira salvação. E aí vem agora o evangelista Marcos e está dizendo que aquele Senhor, de Isaías 40, que aquele Senhor que é sábio, poderoso, aquele Senhor que é criador, aquele Senhor que é o dono de toda a salvação, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. A ponto de dizer, né, falando aqui nós sabemos, né, de João Batista, que vai vir mais para frente, preparem o caminho do Senhor. Você sabe que quando o Antigo Testamento fala de Senhor, ele está falando do Deus Todo-Poderoso. Qual não é a grande surpresa daquele que conhece o Antigo Testamento? Daquele zeloso que conhece a lei, que conhece as palavras da lei, quando vai ler o Novo Testamento e vê os cristãos chamando Jesus Cristo de quê? Senhor. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é um Deus soberano. Às vezes nós fazemos essa distinção, né? No Antigo Testamento você tinha o Deus Pai. E aí Jesus só aparece agora no Novo. Não. O Evangelho de João, ele nos ensina isso de maneira tranquila. No princípio já era o Verbo. Cristo já estava lá. Ele criou todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez.
Ele é a plenitude do Senhor. O Senhor de Isaías 40 é o Senhor que está aqui sendo anunciado no Evangelho de Marcos. Esse caminho que foi anunciado, irmãos, que foi alvo do desejo, do anseio, sabe, da esperança de tantos irmãos nossos do passado, que antes do nascimento de Jesus clamavam ao Senhor pela redenção, puderam olhar para Cristo e ver nele a resposta, e ver nele a solução. A exemplo de João Batista. João Batista é o personagem principal do início do Evangelho de Marcos. Ele aparece aqui no versículo 4. João Batista, ele tem a oportunidade única de ser aquele que aponta para Jesus e diz: é ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tantas pessoas quiseram apontar para esse Cordeiro. Tantos profetas do passado. O próprio Isaías, que proclamou, anunciou a vinda de Jesus Cristo centenas de anos no passado. João Batista, ele é esse último profeta. Alguns chamam João Batista de o último profeta do Antigo Testamento. Eu gosto bastante dessa fala. Ele é o último profeta do Antigo Testamento. Ele tinha todo o trejeito, né, como a gente vai ver mais na frente. E ele teve esse privilégio de anunciar a Jesus. E finalmente, quando Jesus apareceu publicamente, quando Jesus iniciou o seu ministério, ele pôde testificar, confirmar: eis o Cordeiro de Deus. Finalmente, um caminho tão aguardado por um mundo caído, por uma humanidade que estava em trevas, por uma humanidade que não via respostas, por uma humanidade que estava em desesperança. Finalmente, o caminho chegou, Jesus Cristo. E ele veio. E nós cremos nessa verdade. Nós cremos nessa história. Não é uma história que a gente só deve se lembrar em dezembro, no Natal. Não é uma história que a gente deve somente proclamar quando, né, as casas começam a se enfeitar, quando o Papai Noel começa a aparecer e crente fica todo agoniado, dizendo: não, tem que mostrar para esse povo qual é o verdadeiro sentido do Natal. Meu irmão, essa é a história do ano inteiro. Essa é a história da minha vida e da sua vida. Porque aquilo que estava sendo aguardado por uma humanidade caída chegou. É a nossa proclamação, é a nossa mensagem. Se tirar isso, irmãos, nós não temos nada. Esse é o Evangelho. Jesus Cristo chegou. Essa é a primeira lição, irmãos. O caminho tão aguardado chegou. Jesus Cristo chegou. Mas nós devemos ver também que esse texto nos ensina que esse caminho foi preparado. Foi preparado. Marcos está escrevendo de novo para um contexto de romanos. Gente do Império Romano. Que estava acostumada com a prática política daquele tempo. O Império Romano era gigantesco, irmãos. Depois pega um mapa, né? Digite lá no Google, Império Romano, a extensão, um mapa. No seu auge, ele varria ali toda a Europa, uma parte da Ásia, o norte da África, ali onde hoje é a Inglaterra. Gigantesco. Agora imagine, um imperador só cuidar desse império todo. Às vezes, o imperador devia sair do seu palácio. O imperador saía de Roma para ir fortalecer a sua autoridade nos lugares mais distantes do império. Imagine, né? Numa época que não tinha televisão, não tinha internet, né? Ele tinha que ir pessoalmente, às vezes, para resolver uma bronca maior. Mas ele não ia de qualquer jeito. O imperador saía de Roma. Imagine, eu vou para o norte da África para mostrar quem é que manda. Ele não ia de qualquer jeito, ele não ia sem preparação. Ele mandava o seu emissário, né? Mandava um arauto na frente, dizendo: olha, no mês que vem, ou até mais, o imperador vai chegar.
Ele vai passar um tempo aqui nessa cidade. Nós precisamos preparar tudo. Essa bagunça não pode existir mais. Vamos construir estradas melhores. Vamos construir casas melhores. Vamos construir um estádio. Vamos construir uma praça melhor. Vamos preparar o caminho para o imperador. É interessante nós vermos que foi exatamente isso que João Batista fez. João Batista, cumprindo a profecia de Malaquias, capítulo 3, de que viria um servo do Senhor que iria preparar o seu caminho, um último profeta que iria anunciar o caminho do Senhor. João Batista aparece. E de novo, né, frustrando as expectativas, né? João Batista aparece, como nós lemos. Vamos ler versículo 4? E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Veja só como era a figura. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Esse era João Batista. Certamente não parecia com um arauto do imperador. Não se parecia como um mensageiro do rei dos reis e senhor dos senhores. Mas esse foi o homem que o Senhor chamou e capacitou poderosamente para pregar uma mensagem, essa sim, de preparação do caminho do Senhor. Jesus Cristo, ele teve o seu caminho preparado, mas ele não precisou de estradas bem equipadas. Ele não precisou de palácios. Ele não precisou de praças. Ele não precisou de nada dessas coisas. Qual era a mensagem de João Batista? Nós lemos aqui. Pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O Senhor, em sua sabedoria, antes do início do ministério de Jesus Cristo, fez questão de chamar um profeta que chamaria o povo ao arrependimento. E a mensagem de João Batista era dura. Era uma mensagem de confrontação, uma mensagem de fato para saculejar aquelas pessoas que estavam vivendo muitas vezes na frieza espiritual, estavam vivendo de qualquer jeito, desesperançosas da palavra do Senhor, não dando atenção à lei de Deus, não dando atenção mais à adoração. Estavam, na verdade, sendo pastoreadas por pastores corruptos, homens da lei, mestres da lei, escribas, fariseus, saduceus, cada um no seu partido, cada um na sua seita, querendo buscar a sua própria vantagem, sem compromisso nenhum com a palavra do Senhor e com o reino de Deus. E aí João Batista vem. E a sua pregação, de maneira muito interessante, não era popular entre os religiosos. A pregação de João Batista não era popular entre aqueles que cuidavam do templo, por exemplo. Não era popular entre aqueles que conheciam a lei. Não era popular entre aqueles que pertenciam às grandes posições da sociedade. Herodes, o rei da época, odiava João Batista. Mas a pregação de João Batista, nos diz o testemunho da palavra do Senhor aqui, ela alcança o seu propósito. Nós podemos ver aqui que muitos da região da Judéia, todos os moradores de Jerusalém iam até ele e confessavam os seus pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão. Um tipo de avivamento acontecendo aqui, irmãos. Vejam, um avivamento não é como muitas vezes nós chamamos o que é um avivamento, né? Como um tipo de emocionalismo, né? Um tipo de movimentação em torno de atividades. Não. Um avivamento verdadeiro é gente confessando pecado. É gente reconhecendo que precisa de salvação. É gente como eu e como você reconhecendo que precisa de perdão, que precisa abandonar uma antiga vida.
que precisa de purificação. Essa era a mensagem de João. Era uma mensagem de confronto, de desafio, a ponto de chamar as pessoas a serem batizadas. E às vezes a gente não percebe bem aqui o que é que está em jogo, mas a questão é o seguinte: nessa época, né, principalmente ali quando o povo de Israel retorna do exílio babilônico, o povo estava meio que misturado, né, entre muitas nações. E o povo quis se consolidar e dizer o seguinte: olha, a gente precisa cuidar do que é ser judeu de fato. A gente precisa cuidar do que é seguir a nossa verdadeira religião. Não vamos deixar que os gentios eles se acheguem de qualquer maneira. Tem espaço para eles. Eles podem se tornar judeus. O caminho era muito tranquilo. Eles são circuncidados e assim se tornam judeus. Mas é interessante, né? Essa era como diz a lei do Antigo Testamento. Mas surgiu no meio do exílio ali, nesse contexto de retorno, nesse contexto de definição das fronteiras do judaísmo, surgiu uma prática chamada batismo do prosélito. O que é isso? Imagine você, gentio. Você não é judeu, não tem mãe judia, não tem pai judeu, nunca teve contato com nada disso. E de repente, na sua vida adulta, você achou muito bonito e disse: rapaz, eu quero seguir isso aí. Eu quero fazer parte. Eu quero sacrificar. Eu quero cumprir as festas. Eu quero guardar o sábado. Eu quero me abster dos alimentos. Eu acho muito bonito isso como vocês fazem. Eu quero me converter ao judaísmo. O judaísmo diria: muito bem, você é bem-vindo. A lei diz que primeiro você precisa se circuncidar. Mas surgiu ultimamente uma nova exigência. Você primeiro precisa se batizar. Você precisa ser purificado. O batismo é você se lavar com água. Porque o gentio, na visão do judeu, ele é impuro. Ele não é como o judeu que é puro. Então você precisa se purificar. Você precisa se lavar com água. E aí, essa prática estava comum. Todo gentio que queria se converter ao judaísmo precisava ser batizado. Então, João Batista não estava fazendo nada demais? Será? Essa pode ser uma pergunta legítima. E aí que está a sutileza, irmãos. João Batista não estava chamando gentio ao arrependimento. João Batista não estava chamando gentio, gente de fora, gente estranha, para purificação. Estava chamando os de dentro. Ele estava chamando o povo de Judá. Estava chamando o povo de Jerusalém. Ele estava chamando o fariseu, o saduceu, estava chamando o mestre da lei, estava chamando palaciano, estava chamando todos ao arrependimento, porque todos precisam de purificação. É isso, irmãos, que causou uma grande polêmica. Imagine você, mestre da lei, a ponto de dizer: não, eu não preciso de nada, eu sou puro. E aí vem esse profeta, todo estranho, vestido de pelo de camelo, comendo mel silvestre, comendo gafanhoto, dizendo que eu preciso me purificar, eu que preciso me arrepender dos meus pecados. É exatamente isso. A pregação de João Batista, irmãos, que a palavra do Senhor aqui confirma, chancela, como aquele que veio preparar o caminho de Jesus, nos diz que não tem ninguém que pode, firmar em si mesmo, se firmar em si mesmo. Não tem ninguém que pode bater no seu peito e dizer assim: eu já estou pronto. Todos nós precisamos de arrependimento. É dessa maneira que nós entramos no reino de Deus. É dessa maneira que nós nos tornamos preparados para participar daquilo que Jesus Cristo está fazendo. Aprove ao Senhor proclamar uma mensagem de arrependimento, proclamar uma mensagem de confrontação, de confissão de pecados, para preparar o caminho para a chegada de Jesus Cristo. Mas na frente nós vamos ver
se eu não me engano, daqui a 2 semanas, nós vamos ver que quando Jesus finalmente abre a boca no Evangelho de Marcos, o que é que ele faz? Ele proclama uma mensagem de arrependimento também. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. Quando Cristo chega, tudo sai do lugar. A nossa confiança em nós mesmos, a nossa segurança, os nossos valores, os valores do mundo, as nossas prioridades, todas elas são viradas de ponta cabeça. É por isso que lá em Isaías, quando nós lemos, né, e o Evangelho de Marcos, perdão, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas citam essa profecia com mais palavras, diz, olha, todo vale será erguido, todo monte será aplanado, não vai ficar nada no lugar. Porque Jesus Cristo vem, de fato, para mexer com o conforto de todas as pessoas. Diante da mensagem de Jesus, não tem como ficar parado. É por isso, irmãos, que essa mensagem ela deve chegar para nós, para trazer essa mexida. Uma mensagem aguardada, sim, mas é uma mensagem que atinge o mais profundo do nosso coração. A gente não só acha Jesus bonito, a gente não só acha legal o que ele falou. Jesus não é somente um homem bom, digno de ser, né, ouvido. Na verdade, ele é o Senhor, soberano. Diante dele, ou nos curvamos, ou somos rebeldes. Ou nos submetemos ao senhorio do Senhor, ou na verdade nos tornamos inimigos dele. Não tem meio termo. Não tem como ficar em cima do muro. Uma mensagem desafiadora, irmãos. Mas eu quero lhe dizer, não tem mensagem melhor. E aí a gente vai para o nosso terceiro ponto. Primeiro ponto, o caminho de Jesus Cristo é um caminho aguardado. Esperado por muitos. Segundo, foi um caminho preparado com uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de confissão de pecados, de confrontação. E, finalmente, é um caminho exaltado. É o caminho que está diante de nós. E eu quero dizer para você, vale a pena seguir. Vale a pena seguir Jesus Cristo. A ponto de já no início aqui nós vemos um grande testemunho de João Batista. Nos versículos 7 e o 8, nós lemos o seguinte. João pregava dizendo, depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. João Batista, sendo um grande pregador, nós já vimos aqui que era um pregador de sucesso, tá certo? Multidões iam vê-lo no deserto. Imagine você levar multidões para saírem da sua cidade para ir ouvir você no deserto. Você deve ser um grande pregador. Você deve ter coisas excelentes para dizer. E a sua mensagem é muito eficaz. Mas João Batista sabia que ele era apenas um servo. Sabia que ele era apenas um instrumento, era apenas um mensageiro do rei que viria. Depois de mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu. Muitos chegavam para João Batista perguntando se não era ele mesmo o Cristo. Se não era ele mesmo o Salvador. João Batista nos ensina uma lição de humildade aqui. Ele se diminui. Essa era a oração de João Batista. Que eu diminua para que ele cresça. Eu, na verdade, não sou digno nem de me curvar para desamarrar suas sandálias. Desamarrar a sandália, irmãos, era uma prática que pertencia ao escravo naquela época. Era o servo, o senhor entrava na casa, né, com a sua sandália cheia de terra, cheia de poeira, suja do caminho. A primeira coisa que o servo fazia era se abaixar,
tirar as sandálias do seu Senhor e lavar os pés do seu Senhor. João Batista diz que ele não é digno nem de fazer isso. Essa é a humildade desse homem. Mas esse texto não deve servir para a gente exaltar a humildade de João Batista somente. Na verdade, nenhum de nós é digno de desatar as sandálias do Senhor Jesus. Nenhum de nós. Porque Ele está muito acima de nós. Repito, Jesus Cristo não era somente um homem importante. Ele não só era somente um grande pregador. Não era somente um grande mestre, um grande rabino. Deus encarnado, Salvador do mundo inteiro, Criador do céu, Criador da terra, sustentador de todas as coisas andando nesse chão. A distância entre João Batista para Cristo era exatamente a distância de uma criatura para o seu Criador. E é esse caminho que ele está pregando. É esse evangelho que ele está pregando. É o evangelho que chegou para mim e para você também. E nós temos a oportunidade de dizer para esse mundo inteiro que nós também conhecemos alguém que é mais poderoso do que nós. Nós conhecemos alguém que nós não somos dignos nem de ter relacionamento com ele. Mas ele, em graça, veio até nós e nos resgatou. Essa é a mensagem do evangelho, irmãos. João Batista diz, olha, ele é mais poderoso, ele é elevado, eu não sou digno, ele é muito mais do que eu jamais posso ser. Mas o evangelho está aqui sendo pregado quando ele diz, depois de mim, vem aquele. Jesus Cristo vem. Mas na frente ele vai aparecer. No versículo seguinte, Jesus já está presente. Mas João está aqui dizendo com toda a certeza do mundo que aquele que é exaltado veio. Ele veio. A diferença de João para Jesus não é somente de quantidade de importância, não é somente de quantidade de poder. A questão não é somente essa, é de qualidade também. João Batista era um homem como nós, pecador, limitado, cheio também de suas dúvidas, afinal ele mais na frente ele pergunta, né? É ele mesmo, né? Ele dá uma insegurança na sua fé. Era um homem como nós. Mas quem é Cristo? É aquele que não vai batizar com água, mas ele é poderoso para batizar com o Espírito Santo. Porque ele e o Espírito Santo são da mesma natureza. Porque Cristo e o Espírito Santo, eles são iguais em poder. Eles são iguais em glória, iguais em eternidade. Eu e você não temos domínio nenhum sobre o Espírito Santo. Eu e você não podemos dizer, Espírito Santo, vem para cá ou vem para lá. Ninguém pode fazer isso. Mas Jesus Cristo é aquele que diz, meus filhos, meus discípulos, eu derramo sobre vocês o meu Espírito. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo que eu vou mandar junto do Pai. Percebam, irmãos? O evangelho que nós cremos, abraçamos, ouvimos e recebemos, não é uma história bonita sobre um homem qualquer. É uma história que vem de Deus. João Batista batizava com água. Jesus Cristo batizava com o Espírito Santo. Se você tem Cristo, se você creu em Jesus Cristo, se você vive para Ele, há uma promessa maravilhosa para você nessa noite. Você está selado, batizado com esse Espírito Santo, que é dado de graça por esse Salvador maravilhoso que nós temos, Jesus Cristo. É esse caminho que nós seguimos, irmãos. É esse caminho que está diante de nós. E nós podemos seguir com alegria, com graça, confiantes de que não é um caminho qualquer, porque Jesus Cristo, como Ele mesmo diz, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por Ele, se não for por esse caminho maravilhoso.
Nosso desejo é que o Senhor continue falando ao nosso coração e que possamos enriquecer em conhecimento da graça de Cristo. Hoje e ao longo de todas essas semanas que nós seremos abençoados por meio do Evangelho de Marcos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque podemos desfrutar, Senhor, desse início do Evangelho que tanto fala ao nosso coração, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque já nesse início nós já podemos exaltar Jesus Cristo. Mesmo que ele ainda não tenha aparecido na história, na narrativa, mas podemos, Senhor, louvar ao Senhor, porque aquela expectativa, aquele antigo anseio que muitas gerações no passado, Senhor, tinham em seus corações, de perguntar quando viria a salvação de Israel, quando viria o Salvador, quando viria o Messias. Nós podemos, Pai, confiar que, sem sombra de dúvidas, essa salvação, na verdade, já veio. E nós, hoje, cremos no Jesus que já veio, no Messias que já chegou, na resposta que já foi dada, no reino que já foi inaugurado. Muito obrigado, Senhor, por isso. O nosso pedido também, Pai, é que o Senhor nos ensine, Pai, a vivermos em arrependimento, em confissão de pecados, Pai, no entendimento de que não faz sentido seguir a Jesus e continuar abraçado com este mundo. Que não faz sentido, Pai, dizer que ama a Jesus Cristo, enquanto nos mantemos agarrados com o pecado no nosso coração. Nos ensina, Pai, a termos arrependimento verdadeiro, a confessarmos o nosso pecado, a apresentarmos a nossa vida diante do Senhor. E que mesmo, Pai, que seja um caminho difícil que esteja pela frente, como na verdade é. O Senhor Jesus mesmo não nos iludiu. Pelo contrário, Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, que o caminho que Ele propõe é um caminho difícil, a porta é estreita, o caminho é apertado. Isso porque Ele mesmo também sofreu na sua vida. Mesmo diante dessas dificuldades, Pai, nós te pedimos que a Tua glória brilhe sempre mais forte, Senhor. E que nos mostre que a vida com Jesus é a melhor vida que pode ser vivida, Senhor. Uma vida que o mundo não pode dar. Uma vida que o dinheiro não pode dar. Uma vida que os vícios não podem dar. Que o pecado não pode dar. Mas é em Jesus Cristo que nós encontramos salvação. É em Jesus Cristo que nós encontramos vida de verdade, alegria verdadeira, Senhor. Que essa certeza esteja firme nos nossos corações. E que assim como João Batista teve o privilégio, Senhor, de ser um anunciador do Evangelho, assim também nós te pedimos, Pai, que possamos ser testemunhas de Jesus. Falando de Jesus Cristo. Falando do Salvador que já veio. Dessa salvação que está disponível para todo aquele que crê. Nós te pedimos isso, Pai. Nos usa para a Tua glória. Abençoa, Pai, essa série de sermões que começamos hoje, Pai. Que possamos nos comprometer em continuar, em perseverar, Senhor, sendo alimentado por Tua palavra. Que essa série possa despertar o nosso desejo de conhecer mais a Jesus, de adorar mais a Jesus, de falar mais de Jesus. E que a nossa igreja possa crescer, Senhor. Crescer
e se tornar, Senhor, uma comunidade cheia de pessoas rendidas aos pés de Cristo, de pessoas rendidas aos pés da cruz do Senhor, de pessoas que servem porque compreendem que foi Ele que veio para nos servir. Ele não veio para ser servido, Ele serviu a ponto de entregar a sua própria vida em nosso favor. Nos mantém firmes, Pai, nessa jornada, neste caminho. Esse é o nosso pedido, Senhor. Te agradeço, Pai, por este culto. Te agradeço, Pai, porque podemos aqui te louvar e te agradecer pela tua obra na nossa vida, Senhor. Te agradeço pelos meus irmãos que estão aqui, por aqueles que nos visitam. E te peço que o Senhor abençoe a todos nós. Que o Senhor esteja com aqueles que não estão conosco hoje, neste momento. Que todo o teu povo, Senhor, esteja firme, crescendo na fé, crescendo no conhecimento, para que possamos ser sempre fiéis ao Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai. Nos dá uma semana abençoada, nos dá uma noite abençoada. Que o Senhor cuide de nós no nosso trabalho, no nosso estudo, onde o Senhor Deus nos levar, que possamos estar sempre como sal e luz do mundo, como testemunhas de Jesus. Isso nós te pedimos, Pai, em nome de Cristo, no poder do Espírito. Receba uma bênção.